E a minha alegria fica cada vez mais completa em rever alguns amados e preciosos irmãos. Alguns irmãos alunos nossos aqui do núcleo de teologia têm sido uma bênção, sustentado pelo apoio do nosso querido pastor Ribeiro, que é um grande incentivador. Eu lembro quando o pastor veio para cá, eu disse aos irmãos que aproveitassem a oportunidade para estar se esmerando na palavra de Deus, porque ele ia incentivar os irmãos. Isso tem acontecido na íntegra. Então, louvo a Deus pela vida do nosso pastor Ribeiro. Ele esteve visitando a minha casa lá em Extremoz. Na verdade, o campo, né? Eu estava ali no evangelismo e ele me senti, veio do almoço, não foi, pastor? Me senti deveras honrado, porque ele me reconheceu no meio daquele monte de gente pregando literatura e parou. E eu fui correndo dar um abraço nele, e alguns irmãos também estavam ali no seu carro. Então, louva a Deus pela vida dele. Nosso querido irmão Cláudio Ananias também. E ele falou essas palavras aqui, irmãos, e eu digo que a presença do professor Cláudio na minha primeira jornada de formação foi indispensável. Quantas vezes o professor Cláudio dizia: Jéssica, isso aqui não, isso aqui está confundindo. E algumas ideias, né, e de ideologias que estavam ali, eu sentava para ouvir o professor Cláudio colocando a sua posição de maneira sempre firme e glorificando o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, irmãos, eu dou graças a Deus, porque eu desisti do curso, ele também não. E até o final, ele sempre me ajudou. Até no dia de ser o orador da turma, foi de grande ajuda para me organizar, né, nas palavras que eu tinha que falar. Então, é um amigo, irmão, ele e a sua família, a sua esposa, que tem um lindo projeto, né, de espalhar a mensagem do ensino. E eu fico feliz. Irmãos, a gente tem que andar e buscar sempre, irmãos, ficar perto de pessoas que agregam para o Evangelho. Eu gosto de ficar perto desses irmãos. Aos irmãos que estão aqui, irmão José, o Vitor, que está ali atrás também, e aos irmãos que vieram comigo de Novo Horizonte. Só Deus para recompensar a amizade que ele fez com que a gente se conhecesse. É uma alegria muito grande. Então, nós andamos, como diz o apóstolo Paulo, se há alguns amores entranháveis, né? Amor das entranhas, e esses irmãos que estão do nosso lado fazem assim o nosso coração, as nossas entranhas espirituais se comoverem de alegria e de amor. Meus irmãos, eu acho que o bicho não vai pegar daqui não, viu? Olha, para cá. Deixa eu ver aqui. Passou e caiu a tampa. Aí os irmãos estavam esperando, viu? Todo mundo disse num coro só. Passou. Saiu, não foi eu não, viu? Foi para onde, irmãos, que ele passou? Foi vocês que passaram aí? Foi? Foi. Então, pronto, nós vamos pedir aos irmãos para nos ajudar. Eu acho que acabou, foi. Agora, eu acho que agora vai dar certo. Olha, que maravilha. Meus irmãos, hoje nós iremos falar sobre a interpretação bíblica e as inovações teológicas. O tema de hoje, eu confesso aos irmãos que é um tema que me instiga muito, porque após receber um baque de Deus para pregar a verdade do Evangelho sem misturas, eu acabei sendo um grande defensor da pregação da palavra do Senhor, da interpretação bíblica pura e simples, como manda a verdade das Escrituras. Desde jovem, queridos, eu fui chamado por Deus para pregar a palavra e eu tinha um problema no meu coração. Ao terminar a pregação, eu ficava deveras chateado porque alguém não tinha chorado, né?
E aí eu chegava em casa me questionando, eu dizia, rapaz, por que ninguém chorou? Como é que pode? Gente não caiu no chão e o meu irmão vai pregar e ele chega em casa contando, olha lá, foi choro, gente. E assim, raras vezes essas coisas aconteciam. E o meu coração começou a se inclinar para alguns pregadores e eu fui assistir para treinar, né? E eu dizia, não, eu tenho que pegar alguma técnica aqui, está faltando alguma coisa. Mas fazendo um curso, tendo que dormir no quartel, alguém me presenteou com um livro do pastor, querido pastor Ciro Sanches Ziborg. O nome do livro era Erros que os pregadores deveriam evitar. Eu disse, está aqui o livro, onde vai me organizar nas minhas técnicas de pregação, e eu tenho certeza que próxima semana eu vou arrebentar. E na verdade, irmãos, aquele livro acabou me arrebentando. E eu descobri que, apesar de amar o que eu estava fazendo, de achar desafiador, eu não estava cumprindo o que verdadeiramente o expositor da palavra de Deus deveria fazer. As minhas pregações consistiam em trazer uma novidade, fazer com que a igreja visse o que ela nunca viu antes. E, na verdade, quando eu vi as colocações do pastor Ciro Sanches Ziborg, eu acabei entendendo que o expositor da palavra de Deus, a única novidade que ele tem que trazer é aquela que já está sendo, que já foi revelada na Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, as verdades que estão contidas nesse livro é suficiente para acalentar nossa alma, para quebrantar os corações, para sarar as feridas daqueles que estão machucados no caminho, para exortar aqueles que estão fracos, para encorajar os medrosos e também, meus irmãos, para repreender aqueles que estão passivos, aqueles que estão precisando de repreensão. Então isso deu um reviravolta na minha vida. E agora, como é que eu vou fazer? Porque todos os dias saindo um DVD novo e o pessoal costumava ir lá para casa para assistir uma pregação e tal. E aí, Jéssica, como é que você vai fazer? O pregador, antes de começar o culto, ele já ora pedindo uma proteção para que no raio de 18 quilômetros nenhum demônio ultrapasse e entre na igreja. Como é que você faz? Eu peço 30 logo, né? Mas depois daqueles dias aprendendo a palavra de Deus, eu descobri, meus irmãos, que só a Escritura, somente a palavra de Deus, pura e simples, sendo explanada, é suficiente para alimentar os corações. E hoje, meus irmãos, a fábrica do gospel, né, digamos assim, todos os dias lança aí uma nova moda. Foi tirado agora, passado em muitos jornais, o resultado do censo do IBGE, o único que nós tínhamos era 2010, quem trabalhou nisso não foi na faculdade, e agora nós estamos em 2022, mostrando o grande avanço dos evangélicos no país, e uma previsão que até 2032, 35, se eu não estou enganado, os evangélicos vão passar, a maioria, serão um dos maiores países que tem uma grande quantidade de cristãos evangélicos, denominados evangélicos, tornando assim o país, o Brasil, como um dos maiores católicos, agora um dos maiores evangélicos. Mas a pergunta que fica é, essa grande quantidade de igrejas que estão sendo abertas, essa grande quantidade de pregadores, de expositores, de mestres, de profetas, de apóstolos, de bispos, são realmente homens de Deus? Eles trazem uma mensagem do evangelho puro e simples? Essas pessoas estão deixando as suas casas no domingo, às 18 horas, e estão voltando para as suas casas após uma reunião, né, sendo transformados pela palavra de Deus, ou estão recebendo novidades, que na verdade são, provavelmente, né, como nós estamos observando, um grande engano e engodo do diabo, para que as mentes não sejam aprimoradas pelas Escrituras Sagradas. Então o texto, irmão, escolhido para esta noite é Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Tem água? Tem, eu queria. Tem água? Tem, não sei. Queria ler com os irmãos e diz assim o texto. Veja, o apóstolo Paulo passou na região da Galácia
pregou para aqueles irmãos, plantou algumas igrejas naquele local, e depois de ter saído agora para continuar a mensagem do Evangelho e do seu ministério, se depara com a informação: Paulo, os Gálatas não estão mais andando de acordo com aquilo que o Senhor falou. Os Gálatas que o Senhor trabalhou, que o Senhor deu praticamente o seu suor, o seu tempo, a sua disposição, estão diferentes. E aí a gente vai ver, irmãos amados, que o apóstolo Paulo fica estarrecido quando recebe a informação que os Gálatas agora já estão dominados por um certo grupo que chegou naquela localidade chamado judaizantes. Os judaizantes eram um grupo que se diziam de Cristo, mas na verdade traziam uma mensagem, uma nova mensagem, que não era a mensagem do Evangelho. Eles chegavam dizendo a paz do Senhor, eles pareciam ser crentes, eles falavam da modéstia, da santidade, eles falavam das questões espirituais, mas a sua essência era deturpada porque traziam uma mensagem falsificada, principalmente quando se diz na perspectiva de servir a lei como se ela fosse uma ponte para a salvação. E veja, irmãos, como é que Paulo diz. Ele diz assim: admira-me que vocês estejais passando tão depressa. Não é que Paulo estava assim preocupado que houvesse alguma heresia, mas como foi de forma acelerada que aquela heresia ganhou espaço naquelas comunidades. E não era uma igreja só, irmãos. A carta aos Gálatas não é de uma congregação dos Gálatas, eram várias igrejas. Provavelmente mais de 4 igrejas que o apóstolo Paulo tinha ajudado a que essas igrejas fossem desenvolvidas também naquele local. Ele diz: vocês passaram tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E aí Paulo vai dizer: peraí, não é outro. Não é outro evangelho. Só existe um evangelho. O verdadeiro, o bíblico, o santo, o que diz que nós somos salvos pela graça. Ele diz: não há outro evangelho, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. A posição dos Gálatas, irmãos, foi totalmente diferente da posição dos bereanos, lá em Atos capítulo 16. Quando Paulo chega à igreja de Bereia, os bereanos abrem as escrituras e interrompem Paulo para saber se a mensagem do apóstolo era bíblica, se realmente o Jesus, o Messias que Paulo estava apresentando, era o Messias segundo as Sagradas Escrituras. E o interessante é porque você não vai observar o apóstolo Paulo ou a narrativa de Lucas dizendo que Paulo ficou chateado ou que Lucas ficou chateado. Lucas poderia ter dito: e os irmãos da igreja de Bereia eram um povo chato. Paulo tentava pregar as escrituras para ele, mostrar que Jesus era o Messias, e aquele pessoal ficava interrompendo, abrindo rolos e vendo se realmente era assim. Mas Lucas vai dizer: o povo de Bereia foram mais nobres do que o pessoal de Tessalônica, porque eles consultavam a palavra de Deus diariamente para ver se era daquela forma mesmo que o apóstolo estava apresentando. Então, o modelo aqui e o contraste entre os Gálatas e os bereanos é porque os bereanos eram criteriosos com a pregação que estavam ouvindo. O pregador que ia na igreja dos bereanos precisava estar preparado. Um tempo desse, irmãos, eu passei uma situação que quando o pregador começou a pregar, eu abri a Bíblia e ele começou a soltar em direto aqui em cima do púlpito, dizendo: tem gente aqui que não está confiando no que o profeta está falando. Para que você vai abrir a Bíblia? Abrimos a Bíblia, porque só infalível é a palavra de Deus. Só ela é infalível e a gente precisa saber, irmãos. Né? Se o camarada não está errando nas palavras, um erro simples, você pode errar. Ou se essa pessoa não está errando nas intenções. Então, é de bom alviltre você ser um crente que abre as escrituras quando o pregador está pregando. Mesmo que ele não goste, mesmo que ele comece a dizer: tem gente duvidando que eu sou boca de Deus. Se você é boca de Deus, então vai ser coadunado a sua mensagem com um texto que você diz que vai expor.
Quanto mais bereana é a igreja, quanto mais bereana é a igreja, mais o seu púlpito será honrado e vidas serão transformadas, porque o pregador, o expositor sabe que não apenas a responsabilidade de pregar numa grande multidão ou numa pequena, mas ele sabe que aquele pessoal ali está balizado pela palavra de Deus. Não é? Mas qual foi a situação dos Gálatas? Passividade em relação às novidades. Eles deveriam ter ficado com o evangelho que Paulo tinha pregado. Eles deveriam ter ficado com o evangelho santo, puro, verdadeiro. Eles deveriam se contentar com aquilo que estava sendo ministrado. Mas o grupo de judaizantes chegaram naquele local trazendo uma nova revelação, um mistério novo aí, né? E acabaram engodando os Gálatas. E aí eu coloco no início da apostila, que os irmãos provavelmente baixaram ou tem aí, não é? Tem se tornado cada vez mais comum nós ouvimos de pregadores ou dessas novas igrejas que estão surgindo por aí, não estou dizendo que são todas, mas uma grande maioria é marcada em letras garrafais dos seus outdoors de anúncios, não é? Venha para cá que tem uma nova unção, aqui nós temos uma nova revelação, entre por essas portas e você vai ver algo que você nunca viu. Tudo bem, se o cara não for crente e ele nunca tiver escutado a palavra de Deus, ele pode até dizer que eu nunca ouvi a palavra de Deus. Mas tem crente, irmãos, 20, 30 anos de evangelho, olhando para isso aí, que já sabe o que é a palavra do Senhor, e ele diz, rapaz, deve ter alguma coisa que nunca me passaram lá na Assembleia de Deus, que nunca me disseram na escola dominical, eu vou para lá. E acabam se engordando, né? E eu coloquei o pregador dizendo, né? Hoje eu trouxe uma nova revelação que nunca vi antes. Por trás dessas declarações como essa, né? De declarações como essa, pode estar escondida uma pregação sem responsabilidade com o que a palavra de Deus ensina de forma pura e fiel. Então nós temos, irmãos, todos os dias, uma quantidade de anzóis com iscas para pessoas que querem buscar a palavra de Deus, novidades, que na verdade são heresias já velhas e antigas que querem igualar o povo de Deus. Então uma parcela do povo crente, por estar aderindo ou querendo viver dessa perspectiva de novidade, acaba sendo vacinado contra a verdade. E como é isso, irmãos? Todos os dias, quando você vem para o culto, se não tiver Bíblia, mas tiver uma grande porção de emoção, se todas as vezes que o pregador chegar no púlpito e não ligar de explanar a palavra de Deus e começar a dizer, olha, eu estou sentindo algo diferente aqui, é um renovo, e ele não se atentar à palavra de Deus, as pessoas, o público, começa a ser acostumado com uma espécie de dopamina espiritual. Elas querem uma pregação que vá direto ao grito. Então, irmãos, eu sou um pouco casito, às vezes eu saio do microfone porque eu tenho medo. Mas eu não estou falando aqui de estilo não, viu? Eu estou falando daquele público que vem à igreja, que chega no momento de ouvir a palavra de Deus, ele quer que o pregador já chegue na hora que Isaac já está sendo sacrificado, prestes a ser sacrificado por Abraão. Ele quer que as línguas já desçam como de fogo em Atos dos Apóstolos. O público de hoje está sendo vacinado contra uma pregação que tenha início, meio e fim, que tenha uma exposição clara, sem misticismo. Então, irmãos, isso é uma dificuldade muito grande. E agora, como os irmãos já ouviram, é a segunda igreja que eu estou dirigindo, e alguns irmãos vêm relatar isso para mim. Pastor, essa série de pregações eu nunca tinha escutado de maneira paulatina, assim. Vamos estudar Tessalonicenses 1, depois 2, depois 3. E aí eu sempre pensava que era só escolher um versículo, apontar o dedo e Deus revelava você na hora. Então, queridos, nós devemos ter cuidado, porque mesmo nós sendo chamados povo de Deus, podemos estar recebendo uma dose de adrenalina emocional. Então, pastor, professor, o senhor quer dizer que na igreja a gente tem que ficar igual as velas? Não, meu irmão, eu sou pentecostal, tu também é. Eu creio nos dons espirituais. Mas todo o sentimento, ele precisa antes passar pelo crivo da razão e da boa exposição da palavra de Deus. Uma das coisas que me impactaram bastante foi quando o pastor Ciro Sanches, ele faz uma espécie
alegoria, né? Duas irmãs que estão na igreja, e aí, na verdade, uma vai para o congresso e a outra fica em casa. E aí a amiga diz assim: minha querida, como é que foi o culto ontem? Ela disse: foi poder de Deus. Deus esteve presente naquele lugar. Irmão fulano levantou os bancos, caiu debaixo ali. Olha, o negócio foi sério. Tu perdeste, irmã. E ela: como é que pode? Amanhã eu vou, não vou perder não. Ah, pois é, mas eu acho que daquele dia não vai ter igual. Aí a irmã pergunta, né? Mas me diga uma coisa, o pregador pregou em qual texto? Olha, eu nem sei o que ele pregou, só sei que foi bênção de Deus. Deus derramou a sua graça. Então, irmãos, geralmente nós estamos vendo grupos emergentes, especializados em dar injeções de dopamina ao povo sem critério com a palavra de Deus. Não é? O pregador, ele tem, e é muito pressionado, muitas vezes, quando vai pregar em determinadas igrejas, porque se ele passar 5 minutos na introdução, já tem gente dizendo: rapaz, esse cabaíra para estar no EBD, culto de domingo não, esse cabaíra para estar em outro canto. Mas, queridos irmãos, nós precisamos treinar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, para conseguir entender aquilo que vem de Deus, independente, e se não seja primariamente por causa das emoções. Uma palavra bíblica não é aquela que faz você mais se arrepiar, mas é aquela que transforma a sua alma, e ela tem que ser fidedigna, de acordo com aquilo que Cristo fala. Não é? E aí, você fica acostumado, o grupo fica acostumado. Não, se acabou o culto e eu não perceber que ninguém chorou como eu era, né, o pregador, então não valeu a pena não. Dizer que Deus está presente aqui. E ninguém chorou. Meu amigo, Jesus andando na terra aqui, conversando com os discípulos. E olha que os discípulos, na presença de Jesus, estavam brigando para ver quem era o maior e quem é o menor. Não é, irmãos? Não era toda vez que Jesus emocionava o público, não. Não era, irmãos? Não era toda vida. Tinha hora que Jesus disse: não, hoje eu não vou multiplicar pão não, porque vocês não estão querendo realmente ouvir minha doutrina. Vocês estão querendo uma festa. Eu não vou multiplicar pão não. E aí Jesus estava tirando esse costume de você querer vir até ele simplesmente para ver uma mágica de Deus. E se nós, irmãos, vivemos assim, nós estamos ainda como crentes meninos, que não a receberam de Deus ainda, ou não buscamos em Deus a oportunidade de sermos mais maduros espiritualmente, né? Então, qual é o resultado de um público que está acostumado simplesmente com emoções, com novidade, e não com a boa exposição da palavra de Deus? Primeira coisa, o pregador que vem, ele vai mutilar o texto sagrado. Ele não vai ter compromisso com a palavra de Deus, né? E o público vai querer. Vai lá. Tem pastor que já diz o pregador: meu irmão, faça o pipoco aí. E a mensagem divina, que é o principal, que tem que ser a norteadora de todas as coisas, são deixadas de lado por simples apresentações que o homem quer impressionar o público. Então o texto sagrado é mutilado, distorcido, aplicado sem conexão alguma com a verdadeira intenção do autor bíblico, né? E aí nós temos um problema, queridos irmãos, é porque podemos ser bíblicos, cristocêntricos, amarmos a Deus, vivemos em oração, mas de alguma maneira, quando alguém fala de novidade, essas novidades, esse sentimento de alguma coisa nova vai nos chamar a atenção. Vamos ver o que é que o Senhor diz no profeta Miqueias. O Senhor fala a respeito do povo que já não queria mais ouvir a palavra de Deus, e qual era o critério naquele período para que as pessoas considerassem alguém como um bom pregador, um profeta de Deus. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar, veja, o camarada anda no espírito da falsidade, certo? Então ele não é sincero com a palavra de Deus. Ele engana e mente, enganar e mentir, alegando: profetizarei para ti fartura de vinho e bebida forte. Aí o Senhor vai dizer, né? Nosso Deus vai dizer assim: então esse tipo de pessoa, vocês aceitam ele já como um profeta. Rapidamente, porque a mensagem veio agradável ao coração,
vocês aceitam esse camarada como profeta. Veja, Deus está denunciando um critério torto daquele povo. Deus está denunciando a intenção maligna daquele pessoal de ouvir simplesmente coisas que vão afagar o coração. Irmãos, tome cuidado, porque eu não estou querendo ser extremista aqui. Não estou querendo dizer que o evangelho não vai consolar vocês. Vai. O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará, né? Clamou, este é o Senhor e ele me atendeu de todos, livrou de todos os meus males. Tem mensagem para tudo. Mas aquele povo estava precisando de uma repreensão e eles não queriam ouvir a voz de Deus. Eles estavam buscando um profeta, um pregador que falasse coisa boa, que ao chegar no púlpito, que ao chegar no momento da reunião, ele dissesse: eu estou sentindo que aqui, há 6 minutos, Deus vai derramar uma graça, antes de pegar na Bíblia, Deus vai derramar uma graça que ninguém vai suportar, casamentos serão restaurados, pessoas serão transformadas. Em primeiro lugar, todas essas transformações precisam ser passadas pelo crivo da palavra de Deus, pela exposição, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque nós não temos poder algum, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes, que corta, que vai entrando nas entranhas do coração do homem. Aí o texto vai dizer: qual é o critério de vocês? Não, olha, não importa se esse camarada mentir, for falso, enganar, desde que ele pregue bonança para nós. Desde que ele diga: vai haver fartura, vai haver bênção. Não foi assim com os profetas de Acabe. Estava lá o profeta de Deus e os profetas de Acabe, né? E os profetas de Acabe diziam: ei, pode ir, vai dar tudo certo. E Josafá disse: não tem um homem de Deus aqui não. Né? Porque quando há muita coisa boa numa geração corrompida, o homem de Deus desconfia. E aí disse: tem um, meu irmão, o nome dele é Micaías, esse camarada aí toda a vida que profetiza, fala mal de mim, eu não quero que eu ouvir, ele está até preso ali, homem, traga ele para me ouvir. E aí o homem de Deus tinha uma mensagem pronta. Mas isso, meus amados irmãos, eu tenho o costume de dizer lá na congregação, às vezes não adianta a padaria estar repleta de pão se o povo não está com fome de comer, o pão está sendo oferecido. Nós precisamos pedir a Deus fome e sede da verdadeira palavra. Nós precisamos pedir a Deus para que a gente seja um exímio estudioso ou contemplador das verdades da palavra de Deus. Tá certo? E a palavra de Deus, irmão, não precisa ser inovada. Não precisa ser atualizada, acrescentada e nem retirada. Porque a palavra de Deus ela é soberana. Ela pode fazer agora, ela pode falar com você agora, amanhã, depois, e pode ser o mesmo texto. Não muda o significado, mas Deus mostra detalhes que você nunca percebeu, não é? Que às vezes você passou por cima, e chama o Espírito Santo a atenção para a aplicabilidade que cairá então para a sua alma, ou então para aquele momento da sua vida. Isaías 40, versículo 8 vai dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Nós estamos sem querer até um jargão de dizer, né? A palavra de Deus se renova toda manhã. Mas na verdade a Bíblia diz, né, que a palavra de Deus ela é sempre nova, sempre poderosa, irmãos, para mudar o coração das pessoas. O Evangelho de João, eu já tinha lido algumas vezes, escutado pregação, mas um dia, em casa, li João capítulo 1, e um jovem que era descrente, praticamente beirando ao ateísmo, recebeu uma mensagem divina tão poderosa naquele capítulo, que hoje eu estou aqui, porque ela ainda tem poder e continuará eternamente o poder do Salvador. Por isso, irmãos, a minha missão hoje aqui é igual ao João Batista, é abrir os caminhos para os outros pregadores que virão. E dizer aos irmãos: precisamos nos acostumar com o que a Bíblia diz. Nós precisamos nos acostumar, irmãos, com o que a palavra de Deus está dizendo na sua maneira direta para os nossos corações. Bom, e aqui o próximo ponto eu trago para os irmãos: quem foi o primeiro pioneiro, eu vou dizer melhor aqui, quem foi o primeiro falso em relação à palavra de Deus? Quem foi o primeiro falso intérprete da palavra de Deus? O diabo, Satanás.
Então, eu digo o seguinte, o diabo, ele é o pai de todo falso intérprete das Sagradas Escrituras. Escuta, irmãos, eu estou fazendo aqui agora uma distinção entre falso e mau intérprete. A gente pode mal interpretar uma passagem. Agora, o falso intérprete, ele tem a intenção de manipular o público, de distorcer, né, a verdade da palavra do Senhor. Ambos, tanto o mal quanto o falso, devem ser corrigidos. E existe um remédio para os dois. Né? Mas a gente sabe que o falso pregador, que às vezes a gente pensa que ele é inocente, ele não é, ele é corrigido, as pessoas criticam ele, mostra versículo bíblico e ele vai sempre estar montado na sua arrogância e no seu orgulho, que é uma característica do diabo. Então, o que é que o diabo faz com Eva? O diabo pega as palavras de Deus, distorce e faz uma pregação, dando uma nova roupagem. O diabo, então, estava apresentando nada mais, nada menos para Eva uma novidade teológica que ela nunca tinha estudado antes. Ela estava acostumada a refletir, a meditar naquilo que Deus tinha dito. Olha, tudo aqui você pode comer, né? Exceto aquela dali. Não mexa, não vá lá e não coma daquela árvore, né? O certo, não coma do fruto daquela árvore. Mas o diabo, sabendo disso, vai até aquela mulher. E aí, primeira coisa, ele questiona a palavra de Deus de forma distorcida, perguntando: é assim que Deus diz? Primeira coisa, colocar dúvida na literalidade, na verdadeira palavra santa e poderosa, né? E ele vai questionar: não comereis de toda a árvore do jardim? Segundo ponto, ele minimiza a gravidade. Escuta, isso é muito importante. Um falso pregador, principalmente daqueles que trazem novidade teológica, coisas novas, tem o costume, principalmente nessa atualidade, de minimizar a gravidade das consequências do pecado. Irmãos, vocês escutaram que o camarada, um dia desse aí, ele costuma pregar sentado no tamborete? E olha o que ele disse. Tem um bocado de mão já sabe o que ele falou. Ele disse: se Deus deixou você sentir, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você tocar, então é porque Ele queria que você se apropriasse. Eu fico vendo a imagem da serpente dizendo isso para Eva. Olha, você, espera aí, a árvore está aqui. Se Deus está deixando ela aqui no jardim, está deixando você ver, sentir o cheiro. Que a Bíblia disse que a mulher viu que era boa, né? Então a árvore parecia, o fruto parecia bom para comer. Então, Eva, com certeza, vocês não estão entendendo essa parábola, porque eu estou querendo falar aqui, né? Hoje nós estamos escutando pregações como esse camarada aí. E a minha tristeza é, irmãos nossos, que vão à escola dominical, fica repostando esse tipo de coisa, diga assim: eu recebo e eu creio, porque Deus vai me dar. Agora imagine, irmãos, um jovem ou uma pessoa que quer adulterar, vendo o alvo do seu adultério, tendo a oportunidade de apertar a mão, ele vai dizer: rapaz, isso é de Deus. Então, com certeza, não é? Com certeza Deus está fazendo uma ajeitada, porque eu não tinha nem percebido dessa irmã. Agora eu estou vendo, ela está falando comigo. Então, Senhor, eu sabia que tu estava querendo fazer alguma coisa comigo. Então nós temos que abrir os olhos, irmãos, porque nada do que está acontecendo hoje, de alguma maneira, é novidade no mundo espiritual. É novidade para nós que estamos numa geração recente, daqui a pouco a gente vai embora. Mas no mundo espiritual, o diabo já usa esse tipo de coisa há muito tempo, não é? Então ele minimiza as consequências aqui do pecado, contradizendo diretamente o que Deus disser. Certamente morrerás. O diabo vai dizer: não, você não vai morrer não. Tu já olhou para Deus, um cavalinho daquele, não é a pregação de hoje. Tu acha que Deus vai se importar com aquele seu pecado, com aquele seu erro? E com outras palavras, irmãos, o diabo estava dizendo isso para Eva. Estava dando uma falsa interpretação. Em terceiro lugar, ele apresenta um falso benefício, alegando que ao comer do fruto, Eva se tornaria como Deus, conhecendo o bem e o mal. E, na verdade, ao ouvir esse falso pregador, que serpente era para estranhar, e uma serpente pregando, não dava muito certo, né? Mas tem gente que cai em coisa pior, e menino pregando,
coisa com coisa, né? E a briga para chamar o cabo para cima do púlpito, a serpente enganou Eva. Ela foi ludibriada. E aí o dano foi levado para dentro de casa, porque agora Adão não teve mais força, não teve como fazer, impedir aquilo, e ele comeu deliberadamente. Tá certo? Os irmãos estão entendendo? Bom, glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma rápida entrada, quando for o intervalo, me avise, viu? Sobre a falsa interpretação bíblica combatida ao longo da história. Então ela começa a dizer lá do Jardim do Éden. Começa onde, irmãos? Desde lá do jardim, o falso intérprete estava lá, pregando as suas mentiras. Mas ao longo da história, grandes eventos, concílios, né, escolas foram marcadas para combaterem a falsa interpretação das Sagradas Escrituras, essas novidades que apareciam, quanto também escolas se levantaram por causa dessas falsas interpretações, baseadas nessas falsas interpretações. Então nós temos 3 camaradas aí, eu quero que você veja a origem deles aqui, ó. Filo de Alexandria, Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria. O que é que eles tinham em comum? Eles diziam o seguinte, de modo geral, que a Bíblia Sagrada, o texto da Bíblia Sagrada não era para ser lido, o texto não estava dizendo diretamente aquilo ali. Tinha alguma coisa por trás. Então, o que era que a escola, o pessoal de Alexandria fazia? Eles faziam uma junção do pensamento de Platão, né, sobre as ideias, sobre as questões de duplo sentido, né, em relação à matéria, em relação às verdades que tem por trás de talvez uma aparente verdade, eu acho que é assim, né, mestre Cláudio? Obrigado. E o que eles queriam dizer? A Bíblia Sagrada não é para ser interpretada a priori, literalmente. Um desses camaradas dizia o seguinte: a passagem literal é uma concessão de Deus para os fracos. Se alguém lê a Bíblia do jeito que está, isso é uma concessão de Deus para dar ao povo fraco, que não entende da palavra de Deus. Então, qual era a proposta? Uma passagem simples ou de difícil interpretação deveria ganhar uma nova roupagem por trás, inventando ou aumentando alegoricamente. Vou dar um exemplo aqui. A multiplicação dos pães e dos peixes. Primeiro peixe, a graça. Segundo peixe, a fé. Terceiro peixe, a comunhão. Esses camaradas interpretavam assim. As pedras que Davi apanhou no riacho. Jejum. Meu Deus. Jejum, a primeira delas. Oração. Quantas vezes a gente não escuta um pregador pregando assim? Essa é uma linha de pensamento, de grosso modo aqui, queridos irmãos, da escola de Alexandria, que tinha a pretensão de procurar uma verdade extra, uma novidade extra por trás daquilo que o texto sagrado estava prometendo, né? E aí, queridos irmãos, existiam então escolas que tentaram, ou pessoas que tentaram combater esse tipo de exposição falsa, né, das Sagradas Escrituras. E um desses homens foi conhecido como o pai da escola de Antioquia. A escola de Antioquia combatia esses exageros. Dizia que o ponto central era o próprio texto sagrado. Então, procurando induzir seus discípulos à interpretação literal. A Bíblia diz o que ela quer dizer e não o que nós pensamos que ela quer dizer. Em outras palavras, o Luciano de Antioquia, junto com o João Crisóstomo, depois lá na frente, queriam dizer para nós o seguinte: a Bíblia ela é suficiente para falar conosco em todas as áreas de maneira literal e clara. Você não precisa estar inventando coisa por trás, né? Eu sempre dou um exemplo, acho que está muito batido isso aqui até nos meus alunos da escola teológica, sobre os carros de Faraó, né? Quem já ouviu falando a respeito disso, sempre lembra dessa parte. Um pregador alegórico pregando a respeito de quando Jesus, de quando Deus, já estava lá no meio, de quando Deus fez o povo de Israel atravessar o Mar Vermelho, fazia com que os carros, as rodas do carro de Faraó quebrassem. O pregador, ele não se contenta
em observar a soberania de Deus naquela narrativa. Ele quer algo a mais, ele quer forçar o texto a dizer algo a mais, porque ele acha que aquela narrativa, aquela situação precisa dizer algo para o público ficar impressionado, ou dizer para a plateia que ele sabe algo que nunca ninguém viu. Aí ele começa a dizer: eu perguntei a Deus, papai, o senhor não poderia ter matado o cavaleiro? O senhor não poderia ter descarroçado a carroça? O senhor não podia ter matado o próprio cavalo? Por que que o senhor quis tirar as rodas? Aí ele disse como se fosse uma revelação. Aí Deus disse para mim: meu filho, você não sabe? Não. Então o que foi que aconteceu, papai? Qual é o formato de uma roda? Ele disse: é um círculo. Círculo, não é? Quantos anos o povo de Israel passou preso no deserto? 400 anos. Sabe o que significava? Cada roda que saía da carroça, eu estava dizendo: estou tirando o ciclo de miséria do meu povo, e mando dizer para a minha igreja que cada roda que sai é um ciclo de desgraça, ciclo de derrota que eu estou tirando da igreja. Então ele procura, irmão, uma coisa no texto que não tem, e já tinha gente dando para Deus aqui. Eu estava só inventando. Eu era só inventando, pastor. Não era a Vera, não, eu estou criticando, não sou africano, tá certo? Vamos lá que a gente vai, depois desse aqui, a gente vai para o intervalo. Então, queridos irmãos, como é que a escola de Antioquia combateu essas questões, né? Ela rejeitou o uso já exagerado da alegoria, comum na escola de Alexandria, né? Em segundo lugar, buscou entender o significado original do texto, conforme a intenção do autor. Em terceiro lugar, valorizava o contexto histórico, geográfico e cultural que os textos foram escritos. Em primeiro lugar, o que é que o autor estava querendo dizer? Por que Deus fez com que aquele autor falasse aquilo? Por que ele planejou aquela situação? Está aqui no texto, o texto está mostrando isso. Um texto vai explicar o outro texto, tá certo? Então a gente precisa abrir os olhos, irmão. Nem todo aquele pregador que usa o texto sagrado, ele é bíblico, ele pode ser um pregador alegórico. Vamos para o intervalo. Meus irmãos, se eu ganhar o celular, por favor, Cláudio, eu estou incluído aí, você. Meus irmãos, vamos continuar. Nós temos alguns poucos minutos. Eu queria, e não vou correr, se a gente chegar até um ponto, aí eu vou deixar o material. Certo? Vou prometer aos irmãos que todo o material que eu usei aqui, vocês podem também estar pegando com o irmão Jussi ou com o professor, o pastor Cláudio Nunes, tá bom? Então vamos lá, queridos irmãos, a gente já falou dessas escolas, né, que combatiam, e no início, por assim dizer, do período onde a igreja estava sendo aceita no Império Romano por causa de Constantino, já houve uma controvérsia por causa de alguém que trouxe uma espécie de novidade teológico, né? Então, o presbítero Ário de Alexandria começou a defender, por causa de textos isolados que ele lia, sem compromisso com o contexto, começou a defender que não existia a Trindade e que Jesus era, na verdade, uma espécie de Deus menor ou um ser divino de menor qualidade em relação a Deus Pai, né? Então, houve um tempo em que o Filho não existia, dizia ele, com base em textos bíblicos como João 14, 28. O Pai é maior do que eu. A gente sabe que essa interpretação ariana não compreendia nem era responsável, não era aplicada de maneira responsável por entender o contexto, né? Principalmente uma coisa que a gente chama de economia da Trindade, a função, o ministério de Jesus que colocou como servo, assim mesmo. E ele foi combatido, foi considerado herege, ele e as suas ideias, no concílio de Nicéia, em 325. E aí, queridos irmãos, já na Idade Média, a Igreja Católica Apostólica Romana deixava a interpretação ao bel prazer daqueles que eram líderes da Igreja Católica, impedindo o acesso da Bíblia Sagrada às pessoas, né? E o que as pessoas às vezes sabiam algo da palavra de Deus era ou em latim ou por encenações que alguns faziam para interpretar o texto, para falar desse texto. Então a Bíblia no período da Idade Média ficou por muito tempo presa
sobre a égide da Igreja Católica. Até que em 1517, a Reforma Protestante desafia esse monopólio da Igreja Católica, enfatizando a interpretação literal e histórica das Escrituras e proclamando o princípio do sola Escritura como base inegociável da fé cristã. E outra coisa que a Igreja Católica fazia era também acrescentar, aumentar, inventar questões como o caso do purgatório, né? E quando Deus levantou esses homens, não só Martinho Lutero, Zwinglio, enfim, homens também pré-reformadores, como Savonarola, como John Huss, esses homens queriam expor a palavra de Deus de maneira clara e sem ter a interrupção da Igreja Católica, que usava os textos primariamente para afirmar uma autoridade. Outra coisa que a Igreja Católica tinha era uma palavrinha que a gente usa na história da Igreja, chamada fraudes pias, que eram fraudes piedosas, documentos falsificados que circulavam, dando autoridade ao Papa, dando autoridade àqueles que estavam na liderança da Igreja. Isso já foi desmistificado, foi combatido, e nós damos graças a Deus, porque, irmãos, batalhar contra as questões que estão surgindo por aí carece fidelidade e coragem por parte dos cristãos. Porque você vai encontrar um grupo de pessoas, irmãos, que não querem saber da verdade. Você diz, você abre a boca, você mostra na passagem. Não, isso não é suficiente. Eu preciso de alguma coisa a mais. Então, eu, quando olho para a história dos reformadores, Calvino, Zwinglio, né, Martinho Lutero, eu vejo que esses homens foram munidos de coragem para pregar a verdadeira palavra e colocar abaixo, a palavra de Deus colocou abaixo esse império que manietava de alguma maneira a verdadeira exposição da palavra de Deus. Pegando então, queridos irmãos, os pormenores da nossa palestra aqui. O que são então essas inovações teológicas? Não são doutrinas que surgem com uma proposta de releitura. Os irmãos já entenderam isso, né? Ou uma nova revelação espiritual que tem como objetivo revolucionar ou dar uma nova roupagem à mensagem divina revelada na palavra de Deus. Mais uma vez eu digo, em outras palavras, a pessoa prega uma mensagem que não é de acordo com a palavra de Deus, acrescentando uma novidade, e o público gosta, não é? Tem um pequeno artigo que eu escrevi a respeito dessas questões de pregação, e um dos pontos que eu colocava era que o leão, ele fica, irmãos, numa área, ele faz uma demarcação territorial numa área até que haja presas. Depois que as suas presas acabam, é escassez ou migrou, ele vai em busca de outro local. Então, quero dizer aos irmãos que os errados não são simplesmente aqueles que fazem, que trazem falsas interpretações e novidades teológicas. É também porque tem um grande público que procura mensagem desse jeito. Um grande público que não quer ouvir a palavra de Deus pura e simples como ela é. Tá certo? Então, quando um falso expositor está pregando, e ele, assim, arranja uma grande multidão para ouvi-lo, é um sinal que aquele público não está basado, não está acostumado com a comida saudável, está acostumado só com bagana espiritual. Minha avó está quase indo embora, mas vai dar certo, né? Então, alguns exemplos dessas inovações. Algumas já são mais velhas, mas elas criam alguns roupagens, né? Como é o caso da teologia da prosperidade, que olha para o texto bíblico sem responsabilidade nenhuma com o contexto e aplica para os dias de hoje. Por exemplo, o vale de sal, aí bota um sal, o pessoal passar, aí o pregador vai pregar a mensagem todinha sobre o vale de sal, as muralhas de Jericó, aí bota o povo para rodear a igreja e dizer que aquilo vai destruir, porque o texto está dizendo. E veja, irmãos, esses camaradas têm até um câmera para ficar filmando ele lendo. Está aqui, ó, eu não estou inventando besteira, não. O texto está aqui. Mas não é isso só, irmãos amados. A gente quer saber o que o texto está querendo falar para nós. E eu vou dizer aos irmãos, aguçem os ouvidos de vocês e acostumem a querer somente o que a Bíblia diz.
Nós temos um bom jargão, né? Na escola teológica, que eu sempre digo nas aulas de amém, que é o seguinte: quando a Bíblia não fala, o crente se cala. Se a Bíblia não diz aquilo ali, se a Bíblia não está versando sobre aquele determinado tema, significa que ela não quis, né? Não quis falar. Tem assuntos que a gente não precisa saber, né? Se Adão tinha umbigo, né? Se o cabelo de Eva era dourado, a cor de fogo, ele não vai se preocupar com o que a mensagem de Deus está diretamente querendo falar para você. Outra que tem surgido, relativamente surgiu recentemente, agora, recente, é a relativização do pecado e da graça barata. Então, uma grande quantidade de pregadores que pegam o texto bíblico e faz toda uma adaptação para tentar colocar aos moldes do sentimento e do coração daquela plateia que aquela passagem não é uma passagem confrontadora. Então, o púlpito se transforma num spa espiritual. Você vem para a igreja para receber um momento assim de tranquilidade, de massagem. A gente vai até falar num ponto. É uma massagem espiritual. Eu não vim aqui para esse pregador estar dizendo que eu tenho que abandonar meus vícios. Eu vim aqui para ouvir de um Jesus que me ama, independente da minha vida promíscua. E aí o texto bíblico vai ser forçado. Olha, essa passagem onde Deus está dizendo que fornicar é pecado, ele está falando aqui no âmbito quando alguém já está casado, aí ele inventa toda uma coisa, veja as características de Deus de amor, e aí o pecado, irmãos, começa a ficar indolor. Não há mais choro pelo pecado, não há mais tristeza, não há mais compulsão. E aí o camarada fica inerte, inchado, orgulhoso dos seus próprios erros. Como é o caso de pregações por aí, que vivem dizendo que tem que ser menino mesmo. É melhor um menino na presença de Deus do que um maduro filho espiritualmente. E nem o canto, a Bíblia, irmãos, enaltece um crente imaturo. A Bíblia manda você crescer, se encher da palavra, saber que você tem que comer não é só leite, não, é tutano espiritual, para que você vá crescer se fortificando. Mas essa relativização do pecado, esse sentimento de não expor o texto e confrontar o pecado, oferece uma graça que, no lugar de ser uma graça preciosa, ela é uma graça barata, que parece que não custou nada para Jesus morrer pelos nossos pecados, né? Nós temos outra aí, que é a teologia inclusiva, que nega a necessidade de arrependimento e propõe uma releitura do texto bíblico para adaptar o que o mundo está exigindo. Em outras palavras, a igreja fica pressionada com as coisas do mundo, e aí, se essa for uma igreja fraca, como é o caso da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, que agora está ordenando casais homoafetivos, homossexuais, para o ministério pastoral, ela acaba virando nos moldes do mundo, tá certo? Veja, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o que é que vai acontecer? Tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si, um grupo de pessoas amontoando para si, elas procurarão doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios pecados. Eu não quero ouvir um Deus que diga que eu tenho que ser santo. Eu quero que um pregador diga assim: olha, descobri que aquela passagem onde Deus diz que odeia o pecado, ela não é tão pecado assim, depende do pecado, nem todo pecado Deus odeia. Eu estou dizendo assim, irmãos, bem simples, para que você entenda que essa armadilha aí é uma armadilha que foi gerada no coração do próprio Satanás. O homem foi deixado, foi expulso do jardim do Éden, e a origem disso é quando a mulher dá ouvido à falsa interpretação. E aí o texto vai dizer no versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando o que? A fábulas. O que é uma fábula, irmãos? É uma história, um conto, uma invenção, né? E tem pessoas que preferem uma mentira doce do que uma verdade. Então, queridos irmãos, qual é o diagnóstico que a gente vê hoje? Por que a falsa interpretação bíblica ela tem obtido um sucesso em muitos cultos
nas igrejas e no coração dos ouvintes. Por que esses pregadores entram, saem, voltam, e no lugar de serem repreendidos por aquele grupo, eles são ovacionados? Em primeiro lugar, irmãos, porque nós temos uma ignorância bíblica generalizada em vários segmentos cristãos. Oséias, capítulo 4, versículo 6, vai dizer: o meu povo, ele não está dizendo o povo lá de fora. O diabo quer pegar alguém que tem alguma base, alguém que creia, para pegar você e prender você no engano. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. E o Senhor vai continuar dizendo: porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, a saberem de mim, eu também rejeitarei os vossos sacerdotes. Em segundo lugar, uma falta de incentivo e investimento no preparo dos obreiros. É o contrário do que está acontecendo aqui. É o contrário. Porque às vezes a nossa igreja, muitas dessas igrejas reformadas, ficam acusando, dizendo que nós não temos esse tipo de evento, que nós não pregamos esse tipo de, não combatemos esse tipo de coisa errada. E não é verdade, nós estamos aqui. Quantas semanas teológicas já teve aqui? Várias, né? Uma grande quantidade. E não é só aqui. Nós temos a nossa escola teológica, a nossa escola dominical, que é uma grande propagadora da verdade e baluarte também para defender a palavra de Deus. Uma coisa que é muito séria também é essa daqui, ó, o narcisismo espiritual e a centralidade do eu. Nós estamos vivendo na era dos narcisistas, de homens que se olham no espelho e se consideram perfeitos, e quando procuram doutores, quando procuram pregadores, vão procurar pregadores que interpretam a Bíblia de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, e não de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus tem o poder de transformar você à imagem de Cristo. Mas para um grupo que ama a si mesmo, em detrimento de qualquer outra coisa, ele vai odiar ver o pregador falando dos seus defeitos e das suas mazelas. Vai odiar ler quando o Tiago diz: chorar as nossas misérias, lamentar e prantear diante do Senhor. Na verdade, quer que o pregador chegue e diga: olha, o texto está dizendo aqui que você é o cara. Você só não descobriu ainda, mas existe uma força grande dentro do seu coração, né? E eu já falei no próximo ponto aqui, que é a pressão cultural sobre a igreja. Romanos 12, 2 vai dizer que nós não devemos se amoldar, tomar os moldes desse mundo, mas nós devemos ser transformados. O nosso entendimento, precisamos sermos renovados por essa palavra. E por fim, a ênfase nas experiências pessoais, em lugar da Bíblia como única regra de fé e prática. Meu irmão, nós não somos contra as experiências, eu já disse. Hoje na minha vida, e o Senhor falou comigo dentro de navio, na marinha, viajando. Quando eu estava chegando na igreja, Deus fala conosco. Porém, tudo que é dito que é Deus que está falando, precisa ser respaldado nas Sagradas Escrituras. Imagina que o pastor Ribeiro está pregando aqui sobre o perdão a semana inteira. Aí vem um pregador pregar aqui, ele diz assim: Deus está me dizendo que esse irmão aqui está sendo perseguido. E Deus está dizendo que tu vai pisar naquele teu perseguidor. Tu vai para mostrar que eu sou contigo. Aí o irmão: eita, Deus falou comigo. Eita, Jesus. É agora. Vai de encontro, vai contra aquilo o que está sendo exposto na palavra de Deus, que o crente deve ser perdoador, amar os que vos perseguem, abençoar os que vos amaldiçoam. Tá certo? Vamos lá. Então, veja, 2 Pedro 3,16. Veja aí a característica desse pessoal. Falando disso, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, o próprio Pedro está dizendo que tem passagens que não é fácil de entender. Mas esses homens chegam como se fossem os donos da verdade. E eles dizem: não, meu amigo, é porque Deus se esperou esse tempo todo para revelar para mim. Ele dizer a mim, não que fala mais para mim, não. Sexta-feira que eu tenho uma nova revelação para mostrar a você. Ele vai dizer que esses pessoas são indoutos, eles não têm responsabilidade com o estudo, não conhecem de verdade e são inconstantes. E eles torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Que coisa difícil, irmãos. Que coisa triste. Esses homens estão trazendo para si a perdição, porque são inconstantes, não têm compromisso com o estudo saudável
da palavra de Deus. Chegando aos pormenores, praticamente o final, eu deixo listado aí para os irmãos algumas interpretações da moda atual. A primeira eu já falei, que é a massagem, não mensagem. O pastor Israel Trota tem um livro que fala a respeito disso. Hoje as pregações, irmãos, eu estou falando do cabo que tem chegado no púlpito, ficar batendo em todo mundo. Não estou dizendo isso não, irmãos. Mas eu estou dizendo que a palavra de Deus também, e principalmente, nos confronta para que a gente seja uma pessoa melhor. Mas em púlpitos nunca se escuta, tem púlpito nunca um pregador pode dizer à igreja que precisa ser santo, que precisa ser transformado, porque o pastor já está dizendo, cuidado, porque tem gente aqui que não pode ouvir determinada mensagem. Uma vez eu fui pregar numa igreja e o camarada me chamou antes. Olha, presta atenção que você vai pregar aqui. Eu disse, eu não volto mais aqui não. Porque ninguém pode estar dizendo que eu vou falar que a palavra de Deus ela é apta para tudo. Corrigir, ensinar, exortar, para que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra, não é? Outra que tem sido comum aí, a gente poderia falar mais, mas por causa do tempo, é a tal da pregação talk show de comédia. Ficam dois no púlpito ou um só, e o povo vem para a igreja para se divertir no momento da palavra. Então são contados alguma quantidade de anedotas, né? Piadas o tempo todo. Estou falando que a gente pode rir, não estou dizendo isso não. Mas o propósito desse povo é chegar, abrir um texto e usar aquele texto ali como ponto de partida para um show de comédia na igreja. E aí, irmãos, uma coisa que é muito fácil é adentrar nos nossos corações é quando a falta de critério bíblico ele entra disfarçado de comédia. Um palhaço, na sua apresentação no ciclo, ele chama um camarada para frente, fala do cabelo, fala do nariz, diz que o cara é baixo, ofende, e o camarada está achando bom. Foi legal demais, amigo. Então o diabo usa a comédia para dizer coisas contra Deus, para falar contra o Senhor, e às vezes a gente está rindo da presepada, está rindo da brincadeira, desde que o texto sagrado nunca foi usado pelos apóstolos, nunca foi usado pelos irmãos como motivo de piada, de entretenimento na igreja, né? Tem uma aí, irmãos, que essa daí eu que coloquei num livro que eu estou escrevendo, que é Teologia da Picuinha. Como é isso? O pregador ele tem o costume de pegar o texto e arrumar o texto para parecer que tem irmãos aqui que estão sendo perseguidos. Vou dar um exemplo aqui. Eu recebi um vídeo, um dia desse, de um pregador que dizia o seguinte. Ele dizia assim, João Batista era querido por Herodes. Eu disse, é verdade, João Batista, de alguma maneira, era bem visto por Herodes. Herodes temia ele e pensava que ele era um profeta. Mas sabe o que foi que aconteceu? Herodes, nos bastidores, mandou cortar a cabeça de João Batista. E eu disse, espera aí, está faltando alguma coisa nesse texto. Está faltando uma mulher, não, ou duas. E aí, qual foi a conclusão dele? Você não entendeu a mensagem, eu vou lhe dizer o que significa. Tem gente que lhe elogia em público, mas nos bastidores fica querendo cortar a sua cabeça. Meu irmão, meus amados irmãos, isso é um tipo de pregação que tem ganhado espaço, e tem ganhado espaço em nossas igrejas. O camarada vai pregar sobre Davi e Saul, se prepare, porque ele vai usar a teologia da picuinha, porque ele vai querer no lugar, e isso acaba com a igreja. Às vezes tem um cara que está sendo disciplinado, porque ele cometeu um escândalo, ou ele foi repreendido, e é toda uma mensagem, irmãos, para gerar picuinha, problema dentro da igreja, e o camarada que está lá diz assim, realmente, eu sou o bichão mesmo, e eu fui disciplinado, não é por causa do meu pecado, não, porque todo mundo peca, é porque eu tenho unção, não é? Essa é a teologia da picuinha que a gente escuta hoje, e no lugar de dizer que o caba está errado, ou pelo menos, irmão, dizer que o texto sagrado está dizendo, ele inventa algo para dizer que alguém está com inveja de você, que você está dessa forma porque alguém quer dar uma rasteira. Cuidado nesse tipo de coisa, né? E aí, irmãos, uma interpretação com segundas intenções. Existem interpretações e pregações nos dias atuais que o pregador ele não leva em conta a palavra, ele só quer corte para o YouTube. Ele já está preparado. Essa frase eu vou dizer mesmo na hora, para que quando chegar em casa eu faça aquele corte para as redes sociais. Tenhamos cuidado, porque a nossa intenção não é fazer com que a palavra de Deus gere para nós likes,
visualizações. A gente pode expor o nosso conteúdo e a gente tem que fazer isso mesmo para propagar a palavra de Deus, para que a internet não seja só terra de coisas ruins. Mas a nossa intenção é pregar a palavra fielmente, para que Cristo seja glorificado e o Senhor da glória receba toda a honra e todo o louvor. Amém? E aí eu finalizo clamando aos irmãos, pedindo também a Deus que a gente viva na perspectiva de uma interpretação bíblica, saudável e sem mistura. O apóstolo Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, se alguém fala, fale conforme a palavra de Deus. Qual é a novidade que um pregador tem que expor num púlpito? A novidade que já está escrita há mais de 2000 anos no texto sagrado, mais de 2000, mais de 3000, porque ela é quem vai nutrir a igreja. Não é? E qual é o antídoto? Estudo sincero, reverente, responsável, tem que ser responsável das verdades das Sagradas Escrituras. Primeira coisa, nesse estudo sincero, só pode estudar sinceramente quem tem o coração transformado por Deus. E, infelizmente, a grande quantidade de expositores que trazem inovações teológicas tem no seu coração o sentimento de não expor a palavra de Deus verdadeiramente, porque não é uma pessoa transformada. Tá certo? Então nós precisamos prezar pelo método histórico-gramatical. Gênesis capítulo 15, e nos seus versículos, Deus faz um pacto com Abraão. E olha, essa passagem, Deus manda cortar os animais em partes. E eu escutei um pregador dizendo assim: Deus mandou Abraão fazer o quê? Cortar os animais em partes, a igreja dizia. Aí ele disse, peraí, foi 1, 2, 3, 4, também tem as aves, né, quando eu coloquei, estou dando exemplo. Deus mandou colocar 3. E quando ele cortou em partes, ficou quantas partes? A igreja dizia 6. Aí dizia a mesma coisa. Se você ofertar 2, eu lhe dá 4. Se você ofertar 4, eu lhe dá 8. Se você ofertar... Mas, meus irmãos, quando você preza pelo estudo, né, pelo método histórico e gramatical, você vai entender que essa passagem aqui, inclusive, o texto vai dizer que Abraão ficou esperando até a noite, escureceu e nada aconteceu. E Abraão disse, Deus mandou cortar esses animais, nada aconteceu. Mas o texto vai dizer que, ao escurecer, entrou no meio dos corredores, dos animais, uma tocha e um fogaréu. E naquele dia, a palavra diz, ó, Deus fez um pacto, uma aliança para Abraão. Quando a gente lê em Jeremias 34, versículo 18, a gente vai ver que esse cerimonial aqui era um cerimonial de contrato. Deus estava falando com Abraão, com a linguagem que ele poderia entender. Os contratantes, cada um entrava com uma tocha na mão e ia prometendo, né? O pacto berite ou diatec, né, do Novo Testamento. Eles entravam dizendo que aconteça comigo se eu não cumprir a promessa, o que aconteceu com esses animais. Mas aí Abraão ficou do lado de fora. Qual é a mensagem que Deus está dizendo para Abraão? Eu estou fazendo uma aliança contigo, mas não depende de você, depende de mim. Deus estava dizendo aqui, preparei toda essa reunião, esse momento aqui, para dizer que eu é quem vou trabalhar na aliança e que Abraão não tem condições de cumprir e eu vou assim fazer, tá certo? Não ficou mais bonito e verdadeiro do que o cara dizer que os animais partidos significa mais dinheiro no bolso? Então nós precisamos também tomar a Bíblia no sentido, no método histórico e gramatical. Tomar as palavras no sentido gramatical, examinar o sentido original das palavras, tomar as palavras dentro do seu contexto, olhando o texto original, saber como foi falado aquilo ali, se é uma narrativa, se é uma poesia, leia como poesia. Se é sentenças rápidas como provérbios, leia como provérbio. E o exemplo aqui, eu deixo João 14,16, Jesus disse que o Pai enviaria outro Consolador. No grego, a palavra usada é alos, que significa outro do mesmo tipo. Olha como é bom saber essa informação. Porque se fosse outro Consolador de outra essência, de outro poder, ele teria usado a palavra héteros. E aí os testemunhos de Jeová diziam, gostei, mas lá o texto está dizendo alos, outro da mesma essência, do mesmo poder, para dizer que o Espírito Santo e Jesus é Deus. Amém?
E aí, irmãos, a Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Passagens mais obscuras são elucidadas por passagens mais claras, que não vai dar tempo para a gente falar. Esse é um compromisso nosso e precisamos saber que na Bíblia há resposta para indagações difíceis que a própria Bíblia criou lá na frente. Jesus é o nosso ponto principal e nós dependemos da ação do Espírito Santo. Se a nossa vida tem que ser Cristo como ponto principal, o nosso culto e a nossa pregação deve ser de acordo a levar Jesus ao centro de todas as coisas. Como é que eu combato esse falso ensino? Da mesma forma que Jesus fez no deserto. O diabo interpretava de uma forma errada e Jesus dizia, não, você está interpretando de maneira equivocada, porque também está escrito, não tentarás ao Senhor Deus. Se combate a falsa interpretação, irmãos, com a verdadeira interpretação, aguçando seus ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Eu quero agradecer aos irmãos por esse momento maravilhoso na presença de Deus. Quero desejar as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, do nosso querido pastor Ribeiro, dessa comitiva aqui, desses irmãos que zelam, né, pelo ensino cristão, e que a gente, irmãos, tem um público que tem os ouvidos prontos para ouvir o que é santo e pronto para rejeitar aquilo que não vem de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tá?